Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Aqui é a Tia Lete com mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Na nossa aula de hoje de matemática, vamos iniciar uma nova unidade. Essa unidade é sobre subtração e traz como conteúdos ideia de retirar, ideia de comparar, ideia de completar e subtração sem reagrupamento com dois algarismos. Esses conteúdos você encontra no seu livro de matemática, nas páginas 144, 145, 146, 147, 148 e 149. Não esqueça de resolver as atividades desses conteúdos, certo, turma? Essas atividades, assim como as outras, também são avaliativas. E é muito importante que você tenha todas essas atividades resolvidas. Também não pode esquecer de colocar pertinho de você o seu livro, seu lápis, sua borracha e seu apontador. Assim, fica muito mais fácil para você acompanhar a nossa aula de hoje. Assim como a adição, a subtração é uma operação matemática. Podemos usar a subtração para retirar uma quantidade de outra, comparar as quantidades, completar as quantidades. Você já está se perguntando, mas por que a tia colocou esse sinal aí do lado? Esse sinal é o sinal de subtração. É o sinal menos. Vamos lá, turma? O sinal menos. Assim como a adição tem um sinal, a subtração também tem um sinal. Certo, turma? Então, chamamos para esse sinal de menos. Ideia de retirar. Turma, lá no seu livro, na página 144, me acompanhe na leitura. Ideia de retirar. É quando retira-se uma quantidade de outra. Na festa da fruta, Igor servia 7 maçãs em uma bandeja. Chegaram 3 crianças e retiraram cada uma fruta. Agora observe com bastante atenção essa ilustração. Agora que você já observou atentamente, vai ficar fácil para você responder. Quantas maçãs restaram na bandeja? Ok, turma, vamos lá descobrir juntos? Havia 7 maçãs na bandeja. Quantas maçãs, turma? 7, muito bem. Foram retiradas, prestando atenção também aqui na ilustração, certo? Quantas maçãs foram retiradas da bandeja? 3 maçãs, muito bem. E quantas maçãs restaram na bandeja? Hein, turma? Cada criança pegou uma maçã
E quantas restaram na bandeja? Muito bem, restaram 4 maçãs. Essa situação nos leva à ideia de retirar. A operação realizada foi subtração. Dizemos que 7 menos 3 é igual a 4. Podemos representar a subtração das seguintes maneiras: horizontal e vertical. Na horizontal, os números ficam todos na mesma linha. 7 menos 3 é igual. Quanto é 7 menos 3, turma? Use aí o palito de fósforo para fazermos essa subtração. Já organizou os palitos de fósforo? Então vamos lá, novamente. 7 menos 3 é igual a 4. Muito bem. Todo número que estiver antes do sinal de menos é chamado de minuendo. Mais uma vez, minuendo. Nessa situação, o 7 está antes do sinal menos. Todo número que estiver depois do sinal de menos é chamado de subtraindo. Nessa situação, o 3 aparece depois do sinal de menos. E todo número que estiver depois do sinal igual é chamado de resto ou diferença. Ou seja, é o resultado da subtração, certo, turma? Então, vamos lá, mais uma vez. 7 menos 3 é igual? Muito bem, 4. Agora, vamos para outra maneira de resolver. A maneira vertical. E na maneira vertical, os números ficam um debaixo do outro. Temos aqui 7 menos 3. 7 menos 3 é igual a 4. Muito bem. O número 7, ele está no primeiro termo. E o primeiro termo é chamado de minuendo. O número 3, ele está no segundo termo. O segundo termo é chamado de subtraindo. 7 menos 3 é igual a quanto mesmo, turma? A 4, muito bem. Então, vamos lá. O 4, ele é o resultado, não é mesmo? Ele é chamado de resto ou diferença. Temos, então, duas maneiras de resolver a subtração. A horizontal e a vertical. Efetuando as subtrações. Atenção, turma, muito, mas muita atenção agora, certo? No primeiro quadro, turma, quantas bolas aparecem no primeiro quadro? No total.
4 bolas, muito bem. E quantas bolas aparecem riscadas? 2 bolas, muito bem. Então, tínhamos 4, tiramos 2, ficamos com quantas bolas? Muito bem, com 2 bolas. 4 menos 2 é igual a 2. Essa foi a maneira horizontal. Agora, vamos resolver na maneira vertical. 4 menos 2 é igual a 2. Muito bem. Tínhamos 4 bolas. Tiramos 2. Ficamos com 2 bolas. Muito bem. Atenção para a resolução do segundo quadro aqui, certo? Quantas bolas temos no total? 6, muito bem. Quantas bolas aparecem riscadas? Pensa aí. Já pensou? Quantas bolas? Quantas bolas aparecem? Uma bola, muito bem. Então, 6 menos 1 é igual a quanto, hein, turma? A 5, muito bem. Tínhamos 6 bolas, tiramos uma, ficamos com 5. Vamos agora resolver na maneira vertical. Quantas bolas tínhamos mesmo, turma? 6. Tiramos quantas? Uma. Ficamos com 5. Muito bem. 6 menos 1 é igual a 5. Atenção para a resolução do quarto quadro. Quantas bolas temos no total? Já pensou? Quantas bolas temos então? Muito bem. Temos 5 bolas. E quantas bolas aparecem riscadas? 3 bolas, muito bem. E quantas bolas não estão riscadas? 5 menos 3 é igual a 2. Muito bem. Atenção para a resolução na maneira vertical. O total de bola é 5. Riscamos quantas mesmo? 3. Ficamos com 2 bolas. Então, 5 menos 3 é igual a 2. Muito bem. Agora o quarto quadro. Turma, muita atenção nessa hora, viu? Temos quantas bolas? Já pensou? Então diz aí. Muito bem, temos 3 bolas. E quantas bolas aparecem riscadas? 3 bolas, muito bem. 3 menos 3 é igual a quanto, hein, turma? A 0, muito bem.
3 menos 3 é igual a 0. Agora, vamos resolver na maneira vertical. 3 menos 3 é igual a 0. Muito bem. Viu só como é fácil? Precisa só um pouquinho de atenção. Ideia de comparar. Veja outra situação de subtração. Observe as bonecas e complete. Temos duas situações. Temos duas meninas brincando com suas coleções de bonecas. Vamos lá conferir a coleção das bonecas de Ana. É a primeira menina. Vamos lá, turma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Vamos lá, então, agora conferir as bonecas de Bia. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, vamos para cá resolver? Atenção para a resolução aí no seu livro. Quantas bonecas Ana tem? 8. Quantas bonecas Bia tem? 5. Qual das duas amigas tem mais bonecas? Muito bem. Ana. Qual é a diferença entre a quantidade de bonecas das duas coleções? Quantas bonecas Ana tem mais que Bia? Já descobriu? Então vamos lá? Quantas bonecas Ana tem a mais que Bia? 3 bonecas. A diferença entre a quantidade de bonecas das duas coleções é 3. Agora escreva a operação que você efetuou para responder o item D. Atenção, turma. Quantas bonecas Ana tem? 8, muito bem. E quantas bonecas Ana tem? Opa, Ana tem 8. E quantas bonecas Bia tem? 5, muito bem. 8 menos 5 é igual? Pensa aí. A 3, muito bem. 8 menos 5 é igual a 3. Essa maneira é a maneira vertical. Opa, não, é a maneira horizontal. Agora vamos resolver a maneira horizontal? Vamos lá? Oito menos 5 é igual a 3. Muito bem, 8 menos 5 é igual a 3. Resolvemos aqui duas maneiras. A maneira horizontal, que está no lado esquerdo, e a maneira vertical, no lado direito.
Essa situação nos leva à ideia de comparar. A operação realizada foi a subtração. Ideia de completar. Veja outra situação de subtração. Raul adora colecionar álbuns de figurinhas. Este ano ele está montando um álbum com jogadores de futebol de diversos times. Em uma das páginas, precisa colar 6 figurinhas, mas colou só 4. Quantas figurinhas faltam para Raul completar essa página do álbum? Observe essa ilustração. Já observou? Para descobrir a quantidade de figurinhas que Raul precisa para completar a página, podemos realizar as operações. Quantas figurinhas preenche essa página? 6 figurinhas. Mas Raul só colou quantas mesmo? 4. Então, 6 menos 4 é igual a 2. Isso quer dizer que Raul precisa ter quantas figurinhas? 2 figurinhas, não é mesmo? Vamos resolver a segunda maneira, na maneira vertical? Quantas figurinhas no total? 6. Quantas ele colou? 4. Quantas ele precisa? 2 figurinhas, muito bem. 6 menos 4, 6. Agora, vamos preencher, já sabemos que Raul precisa ter 2 figurinhas. Vamos preencher o álbum para verificar e ter certeza se é isso mesmo? 1, 2. Pronto. Agora sim, Raul completou o seu álbum de figurinhas. Essa situação nos leva à ideia de completar. A operação realizada foi novamente a subtração. Vamos completar as subtrações? Temos aqui alguns quadros. Esses quadros que aparecem em azul, eles têm um número escondido. Vamos descobrir qual é esse número que completa essas subtrações? 6. Mas como eu vou descobrir? Calma aí. Podemos fazer assim, ó. Podemos diminuir o 6 pelo resultado, que é 4. Aí sim, saberemos esse número escondido. Vamos lá? 6 menos 4, usando novamente o palito de fósforo. Vamos lá, turma? 6 menos 4 é igual a 2. Então, o número escondido é 2. Então, vamos lá. 6 menos 2 é igual a 4. Muito bem. E agora nessa? Não temos o primeiro número, não é? Mas podemos também usar a adição nessa situação. Você sabia disso? Não? Então se liga aí, prestando atenção, certo? 6 mais 3 é igual a 9. O número que estava escondido era o número 9. 9 menos 6 é igual
a 3. Muito bem. Então, vamos lá. Diminuir o 5 pelo resultado. 5 menos 4 é igual a 1. Olha aí, o número que estava escondido é o número 1. 5 menos 1 é igual a 4. 7 menos 3 é igual a 4. Ou 4, oxa, 7 menos 3 é igual a 3. Vamos descobrir qual é esse primeiro número que está escondido? Para descobrirmos o primeiro número, nós precisamos usar adição. 1 mais 1 é igual a 2. Muito bem. Ou 2 menos 1 é igual a 1. 4 menos 2, que é o resultado, é igual a 2. O número que estava escondido é o número 2. 4 menos 2 é igual a 2. Nessa aqui, não temos o resultado. Vamos descobrir o resultado? 3 menos 2 é igual a quanto, hein, turma? A 1. 9 menos 7 é igual a quanto? A 2. Ou seja, o número escondido é o número 2. Ou 9 menos 2 é igual a 7. Viu só? Como podemos também usar a adição para descobrirmos um número de uma subtração? Muito interessante, não é mesmo? Subtração sem reagrupamento com 2 algarismos. No seu livro, na página 148. Um vendedor de suco levou para a porta de uma escola 26 garrafas de suco de laranja. Veja quantas garrafas ele vendeu na saída das aulas. Aparecem aqui do lado algumas garrafas com um risco bem no meio assim. Essas garrafas que estão riscadas são as garrafas que foram vendidas, certo? Então, já sabemos que ele tinha quantas garrafas mesmo? Isso mesmo, 26 garrafas. Aí, ele vendeu algumas e ficou com apenas umas, né? Com algumas. Então, vamos lá. Vamos descobrir com quantas ele ficou. A ilustração mostra que havia quantas garrafas? 26, muito bem. 26 garrafas de suco e foram vendidas quantas garrafas? Confere aí. Tempo para você conferir. Já conferiu? Então vamos lá? 14 garrafas de suco. Restaram quantas garrafas para esse vendedor? Já sabe o resultado? Então diz aí. 12, muito bem! O vendedor tinha 26 garrafas, vendeu 14 e ficou com 12 garrafas, muito bem! Vamos representar essa situação nessas seguintes maneiras. Vamos lá, turma.
26 garrafas ele tinha no total. Vendeu 14 e ficou com 12. Muito bem. Temos aí a maneira horizontal. Agora vamos para cá. 6. Olha só o quadro de valores mais uma vez aparecendo aqui. Agora na subtração. Começamos então pela ordem das unidades, não é mesmo? Depois passamos para a ordem das dezenas. Então, o número 6 fica na unidade e o número 2 na dezena. O 4 na unidade e 1 na dezena. 26 menos 14 é igual a 12. Muito bem. Nessa situação, temos então os algarismos, os números com 2 algarismos, certo? O 26, o 14 e o 12 possuem 2 algarismos. Ou seja, eles ocupam 2 lugares no quadro de valores, certo? Eles estão ocupando a ordem das unidades e as ordens das dezenas. Turma, toda vez que vamos resolver uma subtração, começamos pela unidade, sempre, 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 certo? Assim também com a adição, certo, turma? Sempre pela ordem das unidades. Depois resolvemos as dezenas. Então, a gente diminui todos os números que estiverem nas unidades. Depois, a gente diminui os números que estiverem na ordem das dezenas. Para cá agora, em uma outra maneira, na maneira vertical. Temos aqui 26 e temos o número 14. Seis menos 4 é igual a 2. 2 menos 1 é igual a 1. Ou seja, 26 menos 14 é igual a 12. Muito bem. O 26, ele está no primeiro termo, é chamado de minuendo. O 14 está no segundo termo, é chamado de subtraindo. E o 12, resto ou diferença. Certo, turma? Efetuando a subtração. Temos então aqui 2 maneiras de subtrairmos, né? A vertical e a horizontal, não é mesmo? Então, vamos lá começar aqui com a letra A. 31 menos 11. Ah, tia, olhando assim, tá muito difícil. Vamos lá usar os palitinhos de fósforo? Vamos, turma? Coloque lá 33 palitos. Desses 33, você vai tirar 11. Vamos ver quantos restaram para você? 22 palitos. Você confirmou aí os seus palitos que restaram? Agora aqui na letra B, você coloca 24 palitos. Desses 24, você vai tirar 13 palitos. Vamos ver quantos palitos restam para você? 24 menos 13 é igual a 11. Deu certo aí com você? Muito bem. Agora vamos resolver aqui a letra C. 26 menos 12.
Ah, tia, tá muito difícil. Vamos novamente usar o palito. Vamos lá? Já sabemos que primeiramente temos que resolver os números que estão na ordem das unidades. Então, os números que aparecem na ordem das unidades são o 6 e o 2, muito bem. E na ordem das dezenas, o 2 e o 1. Então, vamos começar pela ordem das unidades. 6 menos 2 é igual a 4. 2 menos 1 é igual a 1. Olha o resultado, deu 14. Deu certo aí com você? Muito bem. Agora vamos resolver a letra D. Vinte e dois menos 12. Novamente pela ordem das unidades. Depois, com as dezenas. 2 menos 2 é igual. Muito bem, a 0. 2 menos 1 é igual a 1. Olha só o resultado é 10. 22 menos 12 é igual a 10. Não é muito interessante a subtração? Gostou de resolver essa situação? Eu também gostei. Turma, temos também aqui na página 149 umas resoluções problemas. Mas para ser problema, tem que ter uma perguntinha, senão não é problema, certo? Toda situação, para ser situação problema, tem que ter a famosa perguntinha. Quanto tinha guardado, digamos assim, quantas bolas de gude a Lana tinha guardada na caixinha? Só um exemplo para você, certo, turma? Então, lembrando mais uma vez, não vai esquecer de resolver todas as atividades. Isso é muito importante, viu, turma? Aqui termina a nossa aula de hoje. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, meus amores!